Karens, eles falavam que Beatriz só gostava de andar comigo porque eu sou gorda, para ela parecer bonita. Minha amiga acha que não sou uma boa amiga. Eu escrevi isso num rascunho e, sinceramente, pensei muito no que iria falar. Não sou do tipo que gosta de compartilhar o que estou sentindo, mas criei coragem porque queria uma opinião imparcial. Primeiro, um pouco de contexto. Tenho uma amiga, a qual chamaremos de Beatriz, que conheci no período de estágio durante a faculdade. O estágio era com crianças com autismo e outros transtornos, trabalhando principalmente na parte de desenvolvimento escolar. No começo ela era somente uma garota nova na sala e que descobrimos depois que estava no seu primeiro semestre da faculdade. Isso normalmente é um incômodo, mas a empresa tinha esse costume de pegar estudantes iniciantes e jogá-los para nós. Minha supervisora, naquela época, apenas suspirou e me orientou, e a outro estagiário, a ensiná-la e orientá-la enquanto estivéssemos ali ou se alternar para quem tiver disponível ajudar. Porque isso facilitaria o trabalho em geral. Foi tranquilo no começo e acabamos desenvolvendo uma amizade pelo tempo que estávamos trabalhando todos juntos. Essa amizade escalou até mesmo depois que saí do estágio e me formei, só que foi a partir disso que as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Eu geralmente notava que Beatriz se mostrava distante quando não tinha uma insistência da minha parte para sustentar aquela amizade depois que saí do estágio. Ela arrumou um namorado dentro do estágio, então pensei que era por conta disso. Afinal, na fase de lua de mel e todas essas besteiras sempre tem isso de que os amigos ficam em segundo plano, porém ela não tinha essas questões com amigos que tinham contato frequente pessoalmente. Passados alguns meses, aconteceram alguns eventos que levaram à ruptura desse namoro, inclusive chegando a 2 tentativas de suíte *********** enquanto tudo isso estava sendo resolvido. Não vou entrar em tantos detalhes sobre isso, mas guardem essa informação, porque é um pouco importante. Beatriz se afastou do, agora ex-namorado de uma forma dramática. Depois de muito tempo insistindo para que ele lhe desse uma certeza sobre o que acha que vai dar se ainda tentarem depois de um tempo. Ele dizendo que não tinha como saber, sofrendo e sendo pressionado psicologicamente, acabou conseguindo o que queria e jogou na cara dele muitas coisas antes de bloqueá-lo. Mais tarde, mandou 2 áudios no grupo que temos com mais uma amiga, que também estava bem envolvida nesse processo de término, dizendo coisas terríveis para o garoto. Não vou me lembrar de tudo, mas o conteúdo dos áudios eram mais ou menos sobre como ele deveria se jogar num poço de auto-lamentação por ter feito aquelas coisas com ela e que era ótimo que estivesse fudido psicologicamente, porque assim aprenderia uma lição, ironizando várias vezes enquanto o chamava de um pobre coitado e finalizando com você é o câncer na vida das pessoas. Para falar a verdade, durante todo esse processo, eu estava ao seu lado, principalmente durante as tentativas de suíte ****************. Estive lá para ela, a acolhi, ajudei a recuperar suas coisas com seu ex, acompanhei-a em busca de terapia e cuidados profissionais, e falei com sua família para que pudessem dar um suporte maior. Mas isso não é o suficiente. Na minha vida pessoal, passado alguns meses consegui um emprego no lugar onde estava estagiando anteriormente, porém a carga de trabalho é um pouco pesada e muitas das vezes acabo me esgotando e querendo um tempo para mim mesma. A verdade é que no primeiro mês, eu não me dei esse luxo de descansar enquanto estava me adaptando ao trabalho, pois todos os finais de semana eram alguma coisa na casa de uma das meninas do grupinho, incluindo a de Beatriz. Beatriz estava tentando ter seu momento de superação junto com as amigas, isso era algo que eu apoiava e estava dando suporte, pois não queríamos, tanto eu quanto a outra amiga envolvida, que chamaremos de Verônica, que ela acabasse se envolvendo com coisas pesadas como bebida alcoólica ou drogas. Coisas que Beatriz insistia bastante que comprássemos e fizemos juntas, o que acabava gerando algumas situações desconfortáveis e aqui entra o X da questão. Quando contrariada, Beatriz fechava a cara pelo resto da noite e ficava no celular, mesmo com nossas tentativas de envolvê-la na festinha do pijama que ela mesma insistiu em fazermos com karaokê e muita comida. O que não seria um problema se as 3 pessoas comessem à vontade, mas Beatriz quando se fechava se recusava até mesmo a consumir o que ela mesma insistiu de pedir, o que acabava sendo muita comida. Lembro-me de exatos 50 peças de sushi irem pro lixo após ela insistir em compramos 100 peças e comer apenas 15 peças. Eu particularmente não gosto, então era contra a ideia, mas acabaram por pedir. E bem, a outra amiga não deu conta e foi bastante comida pro lixo por conta dessa insistência. Beatriz muitas vezes falava de coisas que eram pesadas demais para lidarmos, geralmente envolvendo sua família e coisas relacionadas ao corpo. Até soltando comentários que sua família soltava para que fossemos cientes de quão horríveis eles eram. Um dos comentários foi principalmente sobre mim e meu corpo. Eu não sou uma garota magra, sou gordinha desde que me entendo por gente e passei por muito bullying até conseguir ter uma autoconsciência de que sou mais do que meu peso e sou bonita apesar dele.
Mas Beatriz fez questão de frisar como sua família gostava mais da outra amiga por conta de que eu sou gorda e ela é magra, além de falar que eles gostavam de que Beatriz andasse comigo para que parecesse mais bonita. Eu tentei não me abalar, mas fiquei profundamente magoada. No final de semana que se seguiu depois disso, acabei por optar em tirar um momento para mim após passar várias coisas estressantes no trabalho. Verônica concordou, sendo super compreensiva porque eu precisava de um descanso, mas Beatriz insistiu de fazermos alguma coisa e depois que recusei educadamente várias vezes, simplesmente parou de responder a qualquer mensagem que lhe fosse direcionada. Honestamente, não prestei atenção nisso, então a semana se passou e recentemente tivemos um feriado. Durante a semana até o feriado, Beatriz não respondeu qualquer mensagem direcionada a ela, seja perguntando como estava, se tinha algum plano ou memes banais da internet. A interação no grupo acontecia somente entre eu e Verônica, sendo algo muito mais privado do que um chat em grupo. Então, na noite anterior ao feriado, Beatriz mostrou sinal de vida, falando sobre um cara que estava interessada e conheceu no Tinder. Mostrou prints e mais prints de sua conversa com ele, fotos de seu Instagram e falando bastante como ele era agradável e queria sair com ele. Qualquer tentativa de falar de qualquer outro assunto era ignorada por Beatriz, mesmo Verônica também respondendo sobre outro assunto. No feriado, Beatriz me chamou individualmente e insistiu que eu fosse ao shopping com ela e o garoto. Eu recusei educadamente, dizendo que não me sentia confortável, mesmo que estivesse o trio todo lá, pois Beatriz não conhecia ele e ele também não conhecia ela, parecendo que seria mais um encontro de primeiro momento dos dois e que eu e Verônica ficaríamos de vela. Recusei-me a ir, pensando no meu bem-estar sobre como não me sentiria confortável. Porém aconteceu uma situação, Verônica também foi chamada individualmente como eu, mas não foi informada que eu não iria, resultando em uma recusa em cima de hora pelo mesmo motivo. Ela também não se sentia confortável com a presença do garoto. Agora Beatriz está chateada com ambas por ter tido que ir sozinha para seu encontro. Ela se recusa a responder qualquer mensagem ou convite. Beatriz fala como se nós nunca estivéssemos lá para ela em seus momentos difíceis e que tudo que ela quer é um apoio. E está tratando ambas com silêncio. Isso me fez me perguntar se sou uma amiga ruim por priorizar a mim mesma por um momento. Sou babaca? Vingança no trânsito da hora do rush. Resumo no final, eu sei que gosto de contar histórias detalhadas. Você não acreditaria o quanto eu cortei do primeiro rascunho dessa história sobre um engarrafamento de 5 minutos. Eu trabalho em uma loja de departamento em um complexo próximo à estrada principal que leva à cidade, e sair durante a hora do rush é um pesadelo. Muitas estradas secundárias e a rodovia se convergem bem ao lado da maioria dos negócios da cidade. Neste dia, estava especialmente congestionado porque um caminhão de 18 rodas capotou na rodovia. Com o tráfego adicional chegando à cidade, sempre há pessoas que estão convencidas de que algum caminho secundário horrível vai encurtar uma hora de sua viagem. No final dessa estrada secundária escolhida, é necessário fazer uma conversão à direita em um semáforo de 4 vias para continuar na cidade. Então, todos na estrada decidiram que conversão à direita com o sinal vermelho na verdade significa a menos que alguém com o sinal verde nos acerte, sempre temos a preferência. Finalmente cheguei à segunda posição na fila do semáforo. Nesse ponto, eu já tinha percorrido esses 13 quilômetros de estrada por 45 minutos, com os mesmos dois senhores mais velhos em Subarus, um na minha frente e outro atrás de mim. A cerca de metade do nosso terceiro sinal verde sendo cortados pela multidão da conversão à direita com o sinal vermelho, o cara na minha frente simplesmente passa direto. O cara atrás de mim começa a aplaudir entusiasmadamente, imediatamente eu amo a energia dele. É trânsito, então não há como ir muito longe, mas o cara da frente consegue atravessar a interseção. Assim que ele corta completamente a multidão da conversão à direita com o sinal vermelho, eu começo a avançar devagar. Não há espaço suficiente para o Subaru atrás de mim, então ele para um pouco à frente da faixa de pedestres para deixar as pessoas que entram e saem dos estabelecimentos passarem. Um verdadeiro cavalheiro. Então, eu estava chegando ao Subaru da frente, e alguns caras que saíam da rua lateral ficaram extremamente irritados comigo. Eles começaram a gesticular e gritar para eu sair do caminho para que eles pudessem se enfiar. Eles têm um carro pequeno, mas claramente não há espaço, eles só querem entrar o suficiente para cortar o cara atrás de mim. Até esse ponto, eu estava apenas feliz por estar sentado e ouvindo minha própria música depois de um turno de trabalho de 8 horas no varejo. Mas, de novo, acabei de terminar um turno de trabalho de 8 horas no varejo, já tinha presenciado certa arrogância. A audácia desses homens de se inclinarem para fora do carro e gritarem comigo para que eles pudessem cortar o cara que já estava deixando as pessoas passarem quebrou algo em mim. É claro que eles também tinham tentado intimidar o cara da minha frente e já estavam o mais avançados possível, o que os deixou encurralados pelas pessoas atrás deles, que estavam realmente na faixa de pedestres.
Então, com meus ouvidos zumbindo de raiva tão alto que mal conseguia ouvi-los gritando, avancei até que meu pneu traseiro estivesse bem na frente do para-choque deles. Basicamente, fiz com que eles não pudessem se mover sem me bater. Sentado no meu carrinho de merda usando meu patético uniforme de varejo, olhei diretamente nos olhos do motorista, aumentei o volume da minha música idiota de papai para abafar os gritos deles, já que todos nós tínhamos as janelas abertas, e coloquei meu carro em ponto morto. Logo quando o sinal deles ficou verde. Posso ver que o cara atrás de mim está aplaudindo de novo, haha. Para tornar ainda melhor, durante todo o ciclo do sinal verde deles o trânsito não se moveu. Logo quando o sinal deles mudou para vermelho, alguém saiu e fez um espaço suficiente para eu avançar e deixar o Subaru atrás de mim passar. É claro que acenei para o cara que aplaudiu para que ele continuasse a cortar esse idiota, e ele entendeu instantaneamente e estava visivelmente rindo. A última coisa que vi quando o sinal na minha frente ficou livre foi a dupla arrogante ficando presa na mesma situação com a próxima pessoa. Resumo: acidente na rodovia causa um grande congestionamento. As pessoas tentam contornar o pior disso pegando uma rua lateral e abusando da regra de conversão à direita com o sinal vermelho. Depois de vários ciclos de sinal em que todos foram cortados por essas pessoas que seguiam o sinal vermelho, eu e o carro da frente cortamos um duo particularmente rude e arrogante e colocamos um fim no reinado da tirania da rua lateral. O carro atrás de mim apoia pesadamente, e o duo especialmente arrogante parece ter se posicionado perfeitamente para que isso continuasse por um tempo. Vovó arrogante atropela um cachorro e simula uma emergência médica. Minha avó do lado do meu pai é um pesadelo. Ela é uma narcisista furiosa e, em sua própria perspectiva, nunca erra. Ela tem 4 filhos, nomes fictícios, é claro meu pai, Owen, minha tia, o Genven, e meus tios, Code e Duncan. Antes disso, Genven e Code não tinham contato. Meu pai mal a tolerava, mas apenas porque ela é minha mãe e eu preciso ser um filho, e Duncan é o filho dourado, que é muito inconsciente. Todos os cônjuges dos filhos dela também não têm contato. Nenhum de nós, netos, fala com ela também. Eu, 22 anos. Ok, aqui está o que aconteceu, minha avó está se mudando para uma casa e ela e meu pai estavam revisando o contrato. Ela veio aqui de manhã e fez o que geralmente faz, bate na porta e depois olha pela janela e tenta abrir a maçaneta. Meu pai ficou bravo porque ela simplesmente abriu a porta, não apenas porque ela apareceu sem avisar e foi invasiva, mas também porque ela apareceu na casa da minha tia Genven há um ano e abriu a porta casualmente como se fosse dona do lugar e não se importou que o cachorro dele saísse e fosse atropelado. O cachorro está bem, mas a conta do veterinário é de $11 mil e a vovó não se importou e ficou quieta, sem pedir desculpas. Genven cortou o contato com a vovó. Meu pai ficou puto porque ela fez isso de novo. A discussão se intensificou rapidamente e ela começou a hiperventilar e meu pai achou que ela ia morrer ali mesmo. Ele disse que ia chamar uma ambulância e ela parou e disse por quê? Nesse momento, eu estava no porão como de costume e de repente ouvi a discussão. Fiquei com medo de subir, mas esperei até ficar quieto para ir ao segundo andar, onde meus pais não estavam, e queria verificar se meu pai estava bem. Foi quando eu percebi os policiais e paramédicos e fiquei tipo, o que diabos está acontecendo? Então subi, felizmente, meu pai estava bem e eles eventualmente me explicaram o que estava acontecendo. Enquanto isso acontecia e uma ambulância estava a caminho, descobriu-se que ela chamou a polícia para o meu pai, ninguém conseguia entender o motivo além do fato de que ela não estava conseguindo o que queria e ela acha que não conseguir o que quer é abuso contra idosos. Os policiais e paramédicos vieram e ela gritou para prendê-lo, mas os policiais disseram que não podiam fazer nada. Felizmente, porque ele realmente não fez nada de errado. Ela continuou gritando que gostaria de nunca ter tido meu pai. Os policiais e paramédicos acalmaram a situação. Meu pai, além de ter alta ansiedade, manteve a compostura e ligou para minha tia Genven para ajudar. Ela chegou aqui quando os policiais e paramédicos estavam saindo e a primeira coisa que minha avó disse foi o que ela está fazendo aqui. Com a expressão mais nojenta, e então disse que iria chamar a polícia novamente quando eles estavam bem do lado de fora. Genven respondeu calmamente, eles estão bem lá fora, por que não vamos lá fora conversar com eles? Mais discussões, minha mãe e eu estávamos observando pela janela, que estava aberta porque queríamos ouvir, enquanto meu pai e minha tia Genven estavam sentados no alpendre, os policiais foram embora porque realmente não havia muito que eles pudessem fazer por ambos os lados. Minha avó então começou a gritar com eles e disse que ela estaria melhor morta e dramaticamente caminhou até o carro dela. Como ela estava instável, pensamos que ela iria bater o carro na porta do carro de Genven ou na nossa casa. Meu pai reagiu rápido e moveu o carro da minha tia e, felizmente, minha avó apenas foi embora de carro. Meu pai finalmente decidiu cortar o contato com ela. Também tivemos sorte que Genven estava aqui porque ela ajudou a servir como mais evidências de como minha avó é uma mentirosa.
É engraçado, ela começou afastando todos os cônjuges de seus filhos, minha mãe foi a última a ter chegado ao limite com as besteiras dela e, até agora, 3/4 dos filhos dela não têm mais contato, incluindo meu pai. O único filho que fala com ela é meu tio Duncan, que basicamente era o filho dourado dela e o único que não mora no mesmo estado que ela. Isso é tudo o que eu realmente sei. Meu pai está bem, ele não está chateado, porque ela é tão tóxica, e não está em nenhum problema legal, felizmente. Ficarei feliz em responder a qualquer pergunta, se puder, e atualizarei se tiver mais informações. Denuncie-me no bootcamp. Ok, você usa tamanho pequeno, certo? Eu me alistei no Corpo de Fuzileiros Navais logo após o ensino médio. Meu objetivo de vida era tudo o que eu sempre quis. Olhando para trás agora, provavelmente deveria ter sonhado mais alto, mas ei, quem pode dizer que realizou o sonho de sua vida aos 18 anos de idade? Fui para Paris Island no auge do verão, então estava quente e abafado. Foi meu lar pelos próximos 3 meses. Qualquer pessoa que esteve lá sabe que não é o melhor lugar para se estar. Sempre correndo de um lado para o outro, levando broncas para todo lado, tudo na esperança de te tornar alguém que vale a pena. Olhando para trás agora, eu ainda não mudaria nada. Cheguei lá com cerca de 63 quilos e saí com 77. Principalmente porque meu sargento instrutor sênior não conseguia distinguir entre Garcia e Gonzalez, então eu tinha que fazer flexões sempre que ele estava na enfermaria ou no dentista. A hora do dia mais valorizada era a noite. Todos nós deitávamos em nossas camas, pensando temendo o dia que estava por vir, e íamos dormir. Agora, se você serviu em qualquer ramo das Forças Armadas, você sabe sobre a guarda noturna. Para aqueles que não sabem, em vez de dormir a noite toda, certas pessoas em um cronograma rotativo assumem o turno de patrulha pelo alojamento e registram quaisquer irregularidades. A maioria das pessoas odiava isso. Eu só gostava quando tinha o primeiro ou o último turno, assim eu teria sono ininterrupto. Nós recebíamos rifles e todas as noites tínhamos que trancá-los com um cadeado e corrente. Eu não sei como aconteceu, acho que esqueci, mas de alguma forma consegui não trancar meu rifle. O recruta que estava de guarda noturna era o recruta Johnson, um nome fictício, e, em vez de me acordar e dizer, ei, cara, seu rifle não está trancado, você pode consertar isso, ele decidiu acordar o instrutor em serviço e me fez assumir o turno de guarda noturna naquela noite, enquanto ele voltava a dormir. Fiquei chateado por não estar escalado para a guarda noturna naquela noite, e agora teria que fazer por 3 noites seguidas. Eu queria me vingar de Johnson, mas não sabia como. Até que comecei a separar as roupas para lavar. Uma das coisas que a guarda noturna fazia durante a noite era lavar a roupa de todo mundo e enrolar as camisetas e meias em um rolo apertado e colocá-los em cima do armário de cada recruta. Ao acordarmos, colocávamos as roupas no armário e nos preparávamos para mais um dia no paraíso. Agora, o recruta Johnson era alto, provavelmente um dos mais altos do pelotão. Naquela noite e todas as noites em que eu estava de guarda, eu pessoalmente me certificava de que todos os seus rolos apertados tivessem camisetas e shorts de tamanho pequeno. Quase todas as noites, antes do tempo livre, tínhamos que relatar que não tínhamos ferimentos ou problemas enquanto girávamos no lugar para mostrar qualquer ferida enquanto estávamos de cueca. E quase todas as noites, o recruta Johnson usava roupas que eram muito pequenas para ele. Ele sempre reclamava no tempo livre, dizendo, por que eu continuo recebendo roupas pequenas, e todos riam. Eu, mais do que ninguém. Essa é uma das minhas histórias favoritas do acampamento de treinamento, e pensei que vocês gostariam de lê-la. Eu também tive uma vingança mesquinha mais tarde nos fuzileiros navais. Havia esse sargento de primeira classe que era um dos administradores de nossa companhia. Os fuzileiros de escritório geralmente são tranquilos ou exagerados porque têm o trabalho mais chato nos fuzileiros navais. Esse cara era um idiota completo, esperava que qualquer um abaixo de um sargento o cumprimentasse toda vez que o passasse, como se ele fosse um instrutor de treinamento com aquele bom dia, sargento e até sim, sargento. Nossa unidade era unida e, é claro, respeitávamos a patente, mas não como no acampamento. Esse cara também irritava as pessoas e me deu uma bronca 1 ou 2 vezes sem motivo, apenas para ser um idiota, me fez ficar em posição de descanso e tudo mais. Nem o sargento responsável por ele nos pediu para fazer essa besteira. Enfim, finalmente fui promovido a sargento, e estávamos fazendo o teste de natação e voltando para o ônibus. Quando ele passou por alguns dos fuzileiros do meu esquadrão e fez a mesma besteira de xingá-los e questionar o que eles estavam fazendo, toda aquela besteira estúpida. Eu ouvi falar sobre isso e então esperei até que o ônibus estivesse cheio, entrei por último e gritei para ele me encontrar do lado de fora do ônibus, bem à vista de todos os 100 e tantos fuzileiros. Eu o repreendi severamente, xinguei-o e usei palavras que nunca havia usado antes. Ele ficou vermelho de raiva e teve que se desculpar comigo por desrespeitar meus fuzileiros. Foi tão bom.
Eu era sargento há no máximo uma semana e isso foi tão gratificante, recebi aplausos enormes de todo o esquadrão e de muitos outros fuzileiros da companhia. Eu nunca repreendi as pessoas ou era um idiota assim com os outros, exceto quando eles eram valentões. Eu não suporto egos inflados assim. Aquele administrador nunca mais me perturbou, nem meu esquadrão. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.